Saudações, alunos! Aula de História, segunda série do ensino médio. Vamos entender um pouco melhor sobre essa matéria tão querida pra gente. Essa matéria que nós vamos falar hoje sobre a chegada dos portugueses no território brasileiro. Então, qual que é o objetivo da aula de hoje? É contextualizar, entender o momento da política portuguesa e os interesses deles naquele fato que é as grandes navegações, quando eles resolveram desbravar o grande mar tenebroso e tentar procurar coisas novas no mundo. Como ocorreu o primeiro contato entre os portugueses e os povos originários do território brasileiro, aqueles povos que aqui já estavam estabelecidos, já tinham sua sociedade, sua cultura, sua maneira de viver, e de repente chega aqueles portugueses do nada, como será que foi essa reação? E por último, identificar as políticas coloniais portuguesas, como que foi esse estabelecimento de Portugal com o território brasileiro. Então vamos para a nossa problematização. O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Tá bom, professor, isso não é novidade, eu já sabia desde o jardim da infância. Mas por que já havia então gente vivendo aqui? Já tinha uma população estabelecida nesse território. Então como assim foi descoberto? Será que o termo correto não seria a chegada dos portugueses no Brasil? Afinal de contas, já tinha uma população aqui estabelecida. Ele não descobriu algo inovador, algo inédito, algo que ninguém sabia. Algumas pessoas sabiam. Esses povos já estavam aqui. E aqui eu trago a imagem para vocês de Oscar Pereira da Silva, o desembarque de Pedro Álvares Cabral. Esse quadro alusivo a esse momento. Quando falamos de descobrimentos, estamos nos referindo a uma coisa nova. Algo que ninguém antes tinha percebido, ninguém antes tinha imaginado. E quando falamos de chegada, estamos falando de algo que tínhamos conhecimento. Mas não quer dizer que outros já não conheciam, tá? A gente não sabia, mas outros sabiam desse território. Quando você vai viajar para uma cidade, você chega naquela cidade ou você descobre aquela cidade? Assim como eu vou perguntar para vocês, quando você encontra uma carteira na rua, você chega e diz, descobri uma carteira, ou você chega e diz, achei uma carteira? Essa carteira já era conhecida por alguém, alguém que perdeu ela, um celular, qualquer outro objeto, tá? Já era. Você não descobriu algo inovador, você não descobriu um novo planeta ou alguma coisa que ninguém sabia. Você só achou algo que alguém perdeu, ou você achou algo que alguém já conhecia. Não é essa a situação do Brasil? Então vamos relembrar. Portugal foi a primeira monarquia centralizada da Europa. Isso é, aquela primeira monarquia que o rei mandava, que o rei comandava, que o rei tinha poderes. Isso aconteceu principalmente através da Revolução de Avis, que consagrou Dom João I como rei. E o comércio e a navegação se tornou uma prioridade para o governo desse rei. Portugal era um país pequeno, era um país limitado na sua geografia e nos seus recursos. Ele começou então a imaginar em procurar recursos de fora para enriquecer o seu reino. Seu objetivo era circunavegar. Olha que palavra complicada. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, dar a volta. Tá? É isso que quer dizer. Dar a volta. Apenas isso. Dar a volta na África para romper o monopólio de comércio de especiaria que os árabes, os turcos e os italianos tinham no mar Mediterrâneo. Era apenas isso. Tá? Então, ao invés de entrar ali, ele ia dar a volta pela África e ir buscar direto da fonte. Em 1498, Vasco da Gama foi o primeiro a chegar às Índias Orientais. Vamos lembrar que aqui não é Índia, propriamente o termo que você pode usar, tá? Não tem nada a ver com esse país hoje que a gente tem chamado Índia. Índias Orientais, para os portugueses, era tudo que tinha além do Rio Indo. Ou seja, era a Ásia inteira, mais da metade da Ásia. Quase tudo isso aí era Índias Orientais para eles. E em 20 de abril de 1500, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil. Essa é a data aí do descobrimento do Brasil ou da chegada dos portugueses no Brasil. E aqui eu trago para vocês um texto em português antigo
que é a Carta de Pero Vaz de Caminha. É o primeiro documento oficial a descrever o território brasileiro. É o primeiro registro escrito do Brasil. E ele fala para a gente, nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal e ferro. Nem los vimos. Porém, a terra em si é de muitos bons ares, assim frios e temperados, como entre Douro e Minho. O que é Douro e Minho? Douro e Minho é um território no sul de Portugal. É um território de clima assim, bastante fresco, bastante tranquilo. Porque nesse tempo de agora, os achávamos como os de lá. Águas são muitas, infindas, isso é, infinitas, tem bastante. E em tal maneira é graciosa que, querendo-a aproveitar, dar-se-á, português antigo, vai dar nela, ela vai ter tudo, por bem das águas que tem. Porém, o melhor fruto que nela se pode fazer, me parece que será salvar esta gente. Ou seja, veja que o próprio Pero Vaz de Caminha já reconhecia que tinha uma população que aqui vivia. Já tinha uma população aqui estabelecida. O que era salvar essa gente? E essa deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Tendo lido essa carta do Pero Vaz de Caminha, com muito carinho, vamos para a nossa primeira atividade. Após ler o trecho da carta de Pero Vaz de Caminha, assinale a alternativa que apresenta os interesses de Portugal no Brasil. A. Especiarias e agricultura. B. Comércio e turismo. Ou C. Metais preciosos e a catequização. Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e eu já trago a alternativa correta para vocês. Então, alunos, pararam, pensaram, deram uma lidinha na carta, com muita atenção e cuidado. Vamos lembrar que logo no início da carta, a primeira preocupação dele é que ele fala de metais, principalmente metais preciosos, e também o ferro, que não é um metal precioso, mas é um metal importantíssimo para a gente. E no final da carta ele diz que talvez uma das melhores coisas que fizesse era salvar essa gente. O que era salvar a gente que vivia aqui? Era principalmente converter eles ao cristianismo. Então a nossa resposta correta é a letra C. Metais preciosos, principalmente, apesar de ele também falar do ferro no texto dele, e a catequização, converter os indígenas ao cristianismo. Essas eram as coisas importantes
que nessa carta é apresentado, que é o primeiro documento que fala sobre o Brasil, sua população, seu território. O primeiro período da história brasileira a gente chama de Brasil pré-colonial, ou seja, antes da colônia. Ele vai de 1500 até 1530. Tá? Nesse primeiro contato, os portugueses não encontraram metais preciosos, como a gente falou pela carta, e também não encontraram aquelas especiarias tão importantes e valorizadas que os portugueses estavam atrás nas grandes navegações e que valiam muito valor na Europa. Tá? Mas eles mantiveram ainda a prioridade em fazer o comércio com o Oriente. Era o Oriente o objetivo deles. Apesar disso, eles enviaram algumas expedições para explorar o Brasil, tentar entender o que tinha aqui, para reconhecer a geografia do Brasil e para defender o Brasil no caso de outros países quererem tomar posse do nosso território. Mas isso foram coisas esporádicas, que vinham de vez em quando. Ainda o objetivo de Portugal estava no Oriente. Até que eles descobriram essa planta, pau-brasil, que tem aqui a determinação científica deles e foi o grande primeiro produto de interesse comercial dos europeus. Isso porque essa árvore, hoje em extinção no território brasileiro, ela tinha uma casca avermelhada, que era usada para extrair um corante vermelho, que era muito usado nas roupas dos nobres da Europa. Na França era muito apreciado, em Portugal era muito apreciado, na Inglaterra era muito apreciado isso. Tá? Então, isso tinha uma grande importância econômica. E essa árvore acabou dando o nome para essa terra que nós vivemos hoje. Para explorar isso aí, eles estabeleceram feitorias. O que eram essas feitorias? Eram fortalezas que eram montadas próximo à costa e também depósitos, onde eles mantinham ali guardado uma carga e mantinham essa carga protegida até que passasse algum barco português que a comprasse e então levasse para a Europa, onde ali ela seria vendida por um valor valioso. Certo? Essas feitorias foi o começo, eles estabeleceram em vários pontos do litoral brasileiro essas feitorias. E como que era feito a retirada do pau-brasil? Era feito por uma tática chamada escambo. O que é o escambo? É a troca de bens sem o uso de dinheiro. Você troca um bem por outro, certo? Você não tem monetarização, não tem dinheiro, não tem papel moeda, coisa assim. Os tupiniquins, que eram bastante amigos dos portugueses, esse grupo que vivia aqui, forneciam madeira que eles próprios haviam tirados e transportavam por vários quilômetros até o litoral, onde eles entregavam nas feitorias. Em troca, o que eles recebiam dos portugueses? Machados, facas, canivetes, espelhos e outros produtos úteis, principalmente instrumentos de metal, coisa que os tupiniquins não sabiam fazer com metal. Isso até facilitava para eles o corte do pau-brasil. Deixava mais fácil e eles podiam mandar uma remessa maior e, portanto, pegar mais produtos dos portugueses. Então, vamos para o nosso quiz da aula de hoje. Como se estabeleceu o comércio de pau-brasil entre os portugueses e os tupiniquins? Letra A. Ocorreu através da construção de feitorias e do escambo? Letra B. Ocorreu através da fundação de cidades e colonização do Brasil? Ou letra C. Ocorreu através do uso do trabalho assalariado e do uso de dinheiro? Vocês vão ter um tempinho aí para pensar e responder e eu já retorno.
Então, pessoal, está respondido? A resposta correta é a alternativa de letra A. Ocorreu através da construção de feitorias, aquelas fortalezas e depósitos que eu falei para vocês, e do escambo, isso é, da troca direta de produtos, sem o uso de dinheiro. Bom, acontece que aqui, como eu já falei para vocês, já havia toda uma população estabelecida. Haviam vários povos, não havia uma ideia de Brasil. Na verdade, muitos desses povos chamavam esse território de Pindorama, que queria dizer o quê? Terra de palmeiras. Certo? Era um nome que muitos desses povos originários, aqueles povos que já estavam estabelecidos aqui, não todos eles, mas muitos deles, davam para esse território do Brasil. Tá? E aqui você tinha vários povos, como Tupi-Guarani, Gê, Aruac, Caribe, muitos desses povos até amigos e muitos desses povos inimigos. Essas fronteiras que você está olhando nesse mapa do Brasil, eles não conheciam, essas fronteiras foram criadas muito tempo depois. Tá? Para eles não existia um Brasil. Um Brasil é uma criação depois deles terem se estabelecido aqui. Certo? Mas havia outro povo muito interessado pelo nosso território, e esse eram os franceses, que também tinham um grande interesse no comércio de pau-brasil, para a fabricação de tecidos, exatamente. E para isso, eles estabeleceram suas próprias feitorias e faziam um comércio com outro povo, os tupinambás. Esses tupinambás eram inimigos daquele povo que era amigo dos portugueses. Então você vai ter um conflito por parte de franceses e portugueses que vai envolver uma população que aqui já existia. Eles vão acabar incentivando esse conflito. Para tentar impedir a concorrência dos franceses, os portugueses vão mandar expedições de policiamento, isso é, frotas de barco que navegavam toda a costa brasileira, de norte a sul, de sul a norte, para ver se achavam algum francês no meio. Essa expedição vão acontecer duas principais, que era em 1516 e 1526, liderado por esse carinha chamado Cristóvão Jacques. Ele, logo de cara, ele já vai perceber que era um grande problema fiscalizar um mar tão grande quanto o do Brasil, um oceano tão grande, uma costa tão grande. Ele já vai perceber que era impossível realmente você impedir os franceses de chegar aqui. Por causa disso, o rei de Portugal vai tomar uma decisão. Ele vai mandar um cara chamado Martim Afonso. E ele vai vir aqui com toda a autoridade possível para garantir o território brasileiro para Portugal. Em 1530, vem uma expedição liderada por ele e o objetivo era expulsar os franceses e estabelecer as primeiras colônias, as primeiras vilas, o primeiro povoamento no território brasileiro. E ali ele vai acabar fundando, no hoje litoral de São Paulo, a primeira vila do Brasil, a cidade hoje de São Vicente. Em 1532 foi fundada ali. E também foi ali onde foi construído o primeiro engenho de cana-de-açúcar da colônia portuguesa no Brasil. Isso aqui marca, então, o início da colonização de fato do Brasil, a colonização real do Brasil, que vai ser quando os portugueses vêm aqui para ficar aqui. Vamos lembrar aqui o que era o Império Português? As grandes navegações portuguesas já tinham ocorrido muito tempo antes. Desde o século XV, os portugueses já estavam navegando. E eles ocuparam vários territórios do norte da África, na costa do Atlântico, também na África Oriental, chegaram até várias cidades nas Índias, e ali eles foram estabelecendo. Olha, apesar de eles terem toda essa dimensão, todo esse território que eles tinham espalhado, olha o único lugar que eles tinham uma grande faixa junta de terra, uma grande faixa muito próxima. Isso aqui foi uma grande conquista para os portugueses. E que depois, em séculos posteriores, veio se tornar a sua colônia mais rica. Depois que eles perdem um pouco o comércio de especiarias, o Brasil se tornou a principal fonte de renda para Portugal. Então, olha a dimensão que já tinha esse império português. Aqui, eu estou mostrando para vocês, é no século XVI. E vamos, então, para mais uma atividade nossa, em que eu afirmo aqui.
De começo, e fosse qual fosse, após a exploração cabralina, isso é, de Pedro Álvares Cabral, a importância dos conhecimentos geográficos sobre o Brasil, o interesse de Dom Manuel pelos seus territórios da América foi, ao que parece, mais de ordem estratégica que econômica. Segundo o historiador português, no início do século XVI, a importância econômica dada à América pelo Estado português foi de ordem estratégica. Isto por quê? Letra A. Apesar de terem sido encontrados imediatamente metais preciosos no território, os portugueses não tinham maior interesse neles? Letra B. A extensão do litoral e o clima tropical impediam o desenvolvimento de atividades econômicas que permitissem a produção de bens valorizados na Europa? Ou letra C. A instalação de feitorias que estimulassem a extração pelas comunidades indígenas do pau-brasil, produto valorizado no mercado europeu e, por isso, gerador de lucros para o Estado português? Então, qual a resposta correta? Aguarda aí, eu já retorno. Então, conseguiram ler com atenção, relembrar o conteúdo e responder? A resposta correta é a letra C. Vamos lembrar que nesse primeiro período da história do Brasil, era feita através da instalação de feitorias e principalmente daquela relação de troca de bens com a população indígena. Então aí a resposta C é melhor, porque eles acharam um produto que dava muito lucro, o pau-brasil, e eles se utilizavam dessa relação de troca com os indígenas através das feitorias. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Primeiro, os primeiros interesses dos portugueses no território brasileiro. Quais foram as primeiras coisas que chamou a atenção deles? Segundo, as relações econômicas entre os indígenas, os portugueses e os franceses também, que também gostavam de fazer um contato, um comércio, um escambo aqui com os indígenas. E, por último, a fundação do primeiro povoamento português no Brasil, São Vicente. Então, com isso aí bem explicadinho para vocês, eu agradeço toda a audiência e até a próxima, pessoal.